Eu, mais tarde, irei colocar de novo, disponibilizar de novo a ata de presença, mas vamos, assim, esperar um pouquinho para que aqueles que ainda estão entrando tenham a oportunidade também de poder, né, acessar a ata de presença, tá? Então, num primeiro momento, eu começo apresentando os nossos convidados. Temos... vou ter que desligar esse... Bom, tudo bem. Gostaria de apresentar os nossos convidados. O primeiro convidado é o professor Clark Bueno Sarmento, né? O professor Clark é coordenador pedagógico da 2ª Coordenadoria Regional da Educação, da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. A professora Edinara, eu vou começar com os de fora, tá? A professora Edinara Caetano dos Santos, ela é professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Almerinda Paz de Oliveira, em Nova Hartz. A professora Maura Corsini, nossa professora. A professora Maura é decana da Escola de Humanidades e professora da linha de pesquisa Formação de Professores, Currículos e Práticas Pedagógicas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos. E a nossa aluna, né, a Anaê Benvenuti Moraes, certo, Anaê? Falei certo? Ela é aluna do estágio do curso de Letras, do estágio supervisionado em inglês, do ensino fundamental e médio, e professora da escola particular também, né, Anaê? Também ministra aula na escola particular, se não me engano. No ensino fundamental. No ensino fundamental, ótimo. Então, agradeço muito a presença de vocês. Agora, né, eu penso que se vocês gostariam de falar um pouco mais de si, né, para os nossos alunos. Claro, quem é que começa? Claro que pode começar. Uhum. Então, boa tarde a todas, a todos. Agora, quem diria que nós estaríamos direto das nossas casas, né? Dos estúdios das nossas casas, muitas vezes. As nossas casas viraram Projacs, né? Como se fossem Projacs, a gente fica preocupado com a iluminação, com o clima, com o barulho, com o vizinho e etc. Então, são várias técnicas, várias habilidades, né? Que a gente está tendo que desenvolver nesse momento. Mas, com certeza, são habilidades que muitas vezes a gente já deveria ter desenvolvido e a pandemia está nos obrigando, nos fazendo a forceps, né, desenvolver algumas dessas habilidades. Eu me chamo Clark, então, né, estou enquanto coordenador pedagógico da 2ª CRE. A 2ª CRE é situada no município sede da regional é São Leopoldo. Nós atingimos 38 municípios, dentre eles os vales do Caí, Vales dos Sinos, Vale do Paranhana, e também temos um município que pertence ao Vale do Taquari, que é Poço das Antas. Então, nós atingimos 38 municípios, 168 escolas, 3.800 professores e professoras, cerca de 68 mil estudantes, né? E cerca de 2.000 servidores, entre eles serventes, merendeiras e etc. Então, é uma rede muito complexa, é uma rede repleta de desafios, né? A rede estadual, por essência, já tem vários desafios que são históricos no nosso estado, especialmente, né? A educação se constitui muito atrelada à rede estadual aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe disso, então os sistemas municipais são relativamente recentes, né, na nossa estrutura organizacional. Então, a rede estadual teve e tem sempre muito peso, muita complexidade, e a regional que nós estamos é repleta de desafios no sentido de, ao mesmo tempo, estarmos atrelados à região metropolitana, por conta de São Leopoldo, Novo Hamburgo e municípios maiores, estamos também atrelados a municípios pequenos, ao interior, né? Então, nós temos municípios como Barão,
Poço das Antas, que são municípios pequenos. Então, essas realidades e nós pensarmos políticas públicas educacionais para esses cenários já são desafiadoras na sua essência. E a pandemia vem para nos mostrar, então, que nós precisamos mais do que nunca nos desacomodarmos, refletirmos, entendermos que certas lacunas que existiam antes vão continuar existindo agora e, porventura, podem, às vezes, até se tornar abismos, mas que a nossa ideia, a nossa missão é criar pontes, ajudar as escolas, apoiar as escolas, e na realidade, uma coisa que a gente sempre tem refletido muito é que as habilidades e as competências da BNCC, que até então pareciam tão distantes, né? Coisas assim tão abstratas, a gente tem uma competência que nos fala sobre cultura digital. Nossa, mas cultura digital é uma coisa tão bonita, né? É tão bacana, é uma coisa bonita. E agora a gente está vivendo a cultura digital. Todos nós, alunos, professores, comunidade escolar, estamos vivenciando, de fato, o que é a cultura digital. Então, entender que tudo isso é uma realidade complexa é o maior desafio que todos nós temos. Então, deixo aqui o meu agradecimento pelo convite e acredito que a mesa vai ser de muita importância, né? Não só para aqueles que estão assistindo agora, mas para aqueles que porventura assistam depois. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Professora Edinara, gostaria de falar um pouco mais sobre a tua escola, sobre a tua docência? Acho que está trancando um pouquinho, né? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar aqui com vocês, dividindo essas novas experiências. E como a gente conversava ali no início, essa reunião online está virando rotina para nós, né? Quem imaginava que seria assim? Mas vamos lá, estamos aqui aprendendo a cada dia, aprendendo com os nossos alunos, aprendendo com os nossos professores, com os nossos colegas, né? E é isso aí, a educação é aprender constante, né? Então, eu sou a Edinara, eu sou formada no magistério, graduada em letras e pós-graduada em mídias na educação. Eu trabalho no município de Nova Hartz há 20 anos, sou concursada e atualmente estou na Escola Maria Almerinda, que ela é situada no bairro Campo Vicente. Atendemos 500 alunos da educação infantil ao 9º ano. E é uma clientela específica do nosso bairro de Campo Vicente, são todos moradores do bairro, né? E é muito bom, porque eu sou apaixonada por essa escola, também sou moradora do bairro, então conheço todos. E a cada dia, assim, a gente está vivendo uma nova aprendizagem com essa pandemia aí que estamos vivenciando. Muito obrigada, Edinara. Agora eu passo a palavra para a professora Maura. Bom, também essa hora da tarde, eu nunca sei se eu dou boa tarde ou se eu já começo a dar boa noite, né? Então, falta uma palavra para a gente, para esse intermediário, que nessa época do ano chama mais atenção, porque no inverno já começa a ser noite, então fica mais fácil dizer boa noite do que olhar para fora, ver o dia e dizer boa noite, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Junto com a Letras, que de muitas formas eu tenho proximidade nos últimos tempos, mais ainda, desde que eu entrei no programa de pós-graduação em educação. Eu acho que eu nunca tive uma fase sem algum bolsista da Letras. Agora mesmo tenho 2 bolsistas de iniciação científica, que é da Letras, então para mim é sempre muito bom, né? Mas como eu fui apresentada para vocês, eu sou decana da Escola de Humanidades da Unicinos. A Unicinos, para quem não sabe, tem 6 escolas, entre elas a Escola de Humanidades, e a Escola de Humanidades é uma escola que se espraia como tema, mas também em cursos, né? Então, nós temos um conjunto de cursos que ficam dentro da escola, mas toda a parte de licenciaturas que não está somente dentro da escola, também acaba integrando por interesse temático a Escola de Humanidades. Então, eu tenho representado essas humanidades tão importante hoje como um tema,
né? Nós vamos falar de desafio e talvez aqui seja para nós o grande desafio para todos nós, não perder de vista as humanidades, né? A humanidade, a solidariedade, valores e princípios humanos. E aí depois a gente pode falar disso. E também dentro além de decana, ou muito antes de ser decana, a minha opção é ser professora, né? Sou professora, fui professora de surdos quando trabalhava ainda na escola, mas depois saí da escola, entrei na universidade, entrei na pedagogia, nas licenciaturas, sempre trabalhando com teorias de aprendizagem, ou psicologia, ou inclusão, que é a minha temática específica de pesquisa, inclusão e educação de surdos. Às vezes essas duas coisas se cruzam, mas nem sempre, né? Então, dentro da linha de formação de professores e currículo e práticas pedagógicas, geralmente eu tendo a pegar todo o assunto que é diversidade, diferença, deficiência, aprendizagem, não aprendizagem, né? Então, especificamente, meu interesse de pesquisa anda por aí. E talvez, assim, só para já começar e dizendo, né, alguma coisa a partir desse universo humanidades e o ser professora, cada vez mais nessa crise que a gente vive, eu tenho me feito a pergunta: o que que eu quero, o que que eu desejo para a minha vida e para a vida dos outros? Essa eu acho que é a pergunta que talvez vai levar as minhas interferências na nossa mesa de hoje. Mas era isso que eu queria dizer para nós, por enquanto, agora no início. Muito obrigada, professora Maura. E agora, né, por último, mas não menos importante, a Anaê. Então, boa tarde, boa noite, também não sei. Eu sou aluna do Letras, esse ano me formando finalmente. Acho que sempre que a gente chega nesse último final, a gente diz o finalmente, né? Sempre na expectativa. Eu já dou aula porque eu fiz um caminho um pouco assim diferente, né? Eu fiz uma faculdade, comecei a dar aula em cursos de inglês, vi que era isso que eu queria, daí fui fazer uma especialização em letras, fui fazer a graduação em letras. Hoje eu faço uma especialização também em bilinguismo, porque é onde eu estou vendo que estou me encaixando. Então, tem algumas frentes, assim, como a professora Andréa disse antes, eu dou aula na escola particular, né, num curso bilíngue, e atualmente faço estágio de ensino médio numa escola estadual de São Leopoldo, super famosa, bem conhecida, né, bem popular. E eu tô sentindo, assim, na pele o choque, né, a realidade desses dois ambientes, que vai ser o que eu vou gostar mais de falar, eu acho, hoje aqui, porque está sendo bem rico esse ano para mim. A pandemia trouxe novas realidades, mas também esse choque, essas diferenças dessas realidades que está bem claro para mim, né? Eu estou super feliz de estar participando disso, porque é realmente, como eu falei, é um semestre importante para mim, minha finalização, diferente do que eu imaginei, mas também bem rico e assim, curtindo bastante esse momento também. Muito obrigada, Anaê. Bom, assim, como eu comentei já com a Edinara, com a Maura, acho que, né, com o Clark e a Anaê, eu pensei em algumas perguntas, assim, para nortear a nossa discussão, mas não necessariamente precisamos, né, focar nas perguntas. Podemos, né, escolher um outro, se vocês quiserem falar algo mais, né, então estamos abertos para isso, certo? Então, assim, num primeiro momento, eu pensei até em me direcionar para o Clark, né, pensando em termos de secretaria regional, né, como foi pensada a rotina escolar não presencial na secretaria, logo que surgiu, né, toda essa crise, a pandemia. Bom, nós tivemos um grande desafio logo quando a pandemia iniciou. Na realidade, já tínhamos um desafio maior, que era a questão do início do ano letivo, só para a gente contextualizar também o cenário que se tinha naquele momento do 19 de março, né, quando as aulas foram suspensas, as aulas presenciais. Nós tínhamos algumas escolas da rede estadual que ainda não haviam iniciado o ano letivo de 2020, por conta de N motivos, né? Algumas delas até por conta da greve de 2019,
que o ano letivo, então, de 19 encerrou em fevereiro, os professores entraram em férias e iriam retornar, iriam iniciar o ano letivo de 2020 ali no final de março. Tivemos essa realidade também na nossa coordenadoria. Então, pensar a rotina escolar e pensar essa realidade que nós tínhamos naquele momento foi extremamente desafiador para todas as regionais, né? Na realidade, uma coisa que a gente sempre tem falado muito são angústias e vivências que, na realidade, todos os professores e professoras do planeta vivenciaram, né? Não tem, acredito eu, não me debrucei muito para ler sobre isso, mas eu acredito que não tenha uma escola que não tenha sido afetada de alguma forma com a pandemia, né? Então, entender que nós fazemos parte desta rede, né, é a primeira reflexão que a gente precisa ter nesse momento, e foi o que nós provocamos os gestores, as gestoras, a refletirem sobre isso, né? Ok, estamos muito angustiados, ok, não sabemos o amanhã, ok, não sabemos o que vamos fazer ao certo, mas não é somente nós. Somos nós, professores gaúchos, professores do Brasil, professores da América do Sul, enfim, todos os professores vivenciaram essa angústia. E nós vamos passar por isso. Então, esse foi o primeiro penso que nós trouxemos para a rede lá no início, né? Para que nós entendêssemos que estávamos passando por esse processo. Mas a rotina, de fato, a rotina escolar, em um primeiro momento, nós estávamos utilizando as aulas programadas, que foi uma terminologia utilizada pela SEDUC, pela Secretaria da Educação, que em alguns estados já é utilizada há algum tempo, Mato Grosso do Sul já utiliza, também o estado do Paraná utiliza também esse conceito de aulas programadas, né? Que, na realidade, a ideia das aulas programadas seria o professor planeja a sua atividade e o aluno realiza em casa. E aí a gente também já iria, antes até disso tudo que aconteceu por causa da pandemia, nós iríamos utilizar esse conceito, essa terminologia nos dias de formação continuada, né? Porque todos nós sabemos o desafio que é realizar formação continuada para professores e professoras e que não sobrecarregue a carga horária do professor, né? Porque o professor trabalha em várias redes, trabalha em várias frentes e assim por diante. Então, a ideia seria que dentro da carga horária de aula, o professor tivesse a formação continuada, digamos assim, uma vez ao mês, e neste dia ele utilizasse as aulas programadas com seus alunos. Por força da pandemia, tivemos que utilizar, né? Tivemos que utilizar isso meio que na marra. Então, naquele primeiro momento, se utilizou esse conceito de aulas programadas. Os professores planejavam, cada escola de acordo com a sua realidade. Então, tiveram escolas que utilizaram WhatsApp, tiveram escolas que utilizaram Face, outras utilizaram blogs, algumas já tinham utilizado desde o início o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Então, assim, de março e abril, naquele final de março e o mês de abril, a rede estadual, cada escola se organizou da sua forma, de acordo com a sua realidade e com as suas possibilidades. Tivemos também entrega de atividades impressas, né? Muitas entregas de atividades impressas. Então, em maio, se define que vamos suspender todas as atividades, vamos parar um pouco, vamos pensar o que nós vamos fazer, né? Entendendo já que a pandemia não iria terminar em junho e que nós iríamos voltar para o nosso normal em junho, né? Então, paramos com tudo durante o mês de maio. Tivemos o recesso e suspensão das atividades. Em junho, então já pactuado que a plataforma, as aulas da rede estadual ocorreriam através do Google Sala de Aula, da plataforma, né? Google Sala de Aula. Então, é em junho que se tem essa definição. Aí, durante todo o mês de junho e a primeira quinzena de julho também, nós tivemos esse processo de ambientação digital, criação das turmas no Classroom. E aí nós tivemos um trabalho muito pioneiro, que na realidade, às vezes a gente não faz ideia do quanto é complexo essa questão, né, de tu organizar as turmas no Classroom e etc. E aí nós, quando eu digo a rede estadual, né, buscou outros estados que já estavam fazendo dessa forma, se espelhou muito no estado do Espírito Santo, na rede estadual,
do Espírito Santo, que também está utilizando o Google Sala de Aula, e pegou toda a sua base de dados que se tem no Easy, que é o nosso sistema, e migrou para o Google Sala de Aula. Ali, então, nós tivemos o espelhamento de todas as turmas, né? Mais de 33 mil turmas foram espelhadas no Google Sala de Aula. Mas imaginem, se quando a gente faz uma migração de um telefone novo que a gente compra, né? Quando a gente troca de telefone, faz a migração dos dados, às vezes a gente perde alguma coisa. Imaginem migrar dados de 33 mil turmas de um sistema para outro, né? Ok, foi feito pelos técnicos da Google, junto com os técnicos da Seduc, mas não é tão simples, né? Então, demorou bastante. Nós tivemos todo o mês de junho e a primeira quinzena de julho esses ajustes. E, na realidade, continuamos depois com os ajustes e estamos com os ajustes ainda hoje, né? É importante salientar isso. Mas, desde final de julho, então, né? Nós estamos com esta plataforma na rede estadual. As aulas, então, oficialmente da rede estadual, as aulas remotas, ocorrem através do Google Sala de Aula. E é assim que nós estamos até o presente momento com a efetivação das aulas. Claro que nós ainda continuamos com a entrega de atividades impressas, né? Porque a gente sabe que a realidade da rede pública é muito diferente da rede privada. Nós temos, sim, alunos que possuem condições, mas nós temos muitos que não possuem condições. Então, as atividades impressas, ok, que existe todo um debate acerca da qualidade, né, das atividades impressas, na efetivação do processo de aprendizagem, mas é uma das únicas formas que a gente também dispõe nesse momento da pandemia, né? Então, os professores e as professoras depositaram muito trabalho, muita dedicação em tornar até mesmo o impresso uma atividade, uma aula que atingisse seu aluno. Então, hoje na rede são esses formatos que nós estamos desenvolvendo. Claro que tem cada escola que organiza outros formatos de acordo com a sua realidade, né? Lives, transmissões ao vivo. Também nós temos algumas escolas que abriram desde o princípio o laboratório de informática da escola, agendavam com horários específicos para que os alunos fossem na escola. Então, assim, cada escola foi se organizando de um jeito. E o que nós frisamos quando se pactuou, então, que seria o Google Sala de Aula, nós refletimos muito com as escolas, com os gestores, especialmente, a questão da rotina do aluno, né? Porque a gente sabe que o aluno, nesse todo, imagina se para nós que somos adultos já é desafiador trabalhar remoto, ou até estudar remotamente, imagina para o aluno da educação básica, né? Um aluno que está com todos os seus processos em aberto, que tem todas as suas, os seus anseios, as suas dificuldades. Então, é muito difícil, né? E foi isso que nós procuramos refletir com os gestores, para que eles refletissem com seus professores, nesse sentido de nós constituirmos uma rotina que não fosse só postada a atividade no Google Classroom e o aluno fizesse lá quando ele quisesse, né? Que o aluno entendesse que ele teria que, se na segunda-feira ele tem matemática, geografia e história, ele precisaria entender que na segunda-feira ele teria as atividades, ele teria as aulas daqueles componentes. Então, ele teria que criar uma organização no seu dia a dia, né, para poder acompanhar as aulas. Esse é o principal desafio, né? Acredito que a Ana aí, que está fazendo estágio em uma escola da rede estadual, vai falar um pouquinho sobre isso. O principal desafio das aulas remotas, na realidade, hoje, atualmente, é atingir o aluno. Porque a gente tem aluno que entra no Meet, não abre a câmera, ou entra no Meet e deixa ali o seu login, mas está deitado. Enfim, tem N realidades, né? Aí o professor tem que saber lidar com isso, porque daí o professor... Nós todos, né, gostamos de ser escutados. O professor gosta de falar, mas gosta que o outro acene, que o outro dê um sorrisinho, né? A gente gosta dessas conexões. Então, o desafio agora para o professor também é lidar com isso, né? É não ter este retorno, muitas vezes, do aluno naquele momento. Então, pegando o gancho que a Maura disse, que a professora Maura nos trouxe, a questão da humanidade, das humanidades, e entender, então, o que é a escola, né?
nesse cenário e no século que nós estamos, que é um século totalmente atrelado à tecnologia, eu penso que a pandemia veio para nos mostrar isso, na realidade, para que nós repensemos qual é o papel da escola na sociedade. Acho que estava mais do que gasto aquele discurso assim, o viajante no tempo foi não sei aonde, mudou, foi não sei aonde, mudou também, entra numa escola, é tudo do mesmo jeito. Né? Não, agora não é mais. Ok, a gente vai entender os impactos disso só daqui a um tempo. Agora a gente não tem como mensurar os impactos das aulas remotas, porque nós estamos vivendo isso tudo, mas é mais do que nunca um fato para que nós pensemos que a escola precisa se repensar e entender que a escola é feita de socialização, de elo, de laços, né? E a presencialidade nos proporciona isso. Só a presencialidade nos proporciona isso. E hoje, o momento atual que nós estamos é vivendo esse paradoxo. Né? Na realidade, é o paradoxo da gente entender que é importante o presencial, a presencialidade é super importante, nada vai substituir a presencialidade na educação. Nenhuma ferramenta, nenhuma plataforma, nunca o presencial vai ser substituído. Os ganhos e os benefícios que o presencial nos traz. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não vai poder voltar para o presencial e, quando o aluno estiver mexendo no celular, dizer para ele guardar o celular. Ou quando eu estiver falando, o aluno está ali já procurando uma palavra que eu falei, e eu acho que ele está olhando o WhatsApp ou o Face, e aí eu já digo para ele não mexer, e etc. Então, é um paradoxo que nós estamos. O uso da tecnologia veio para ficar, é importante, traz muitos benefícios, mas o presencial também é importante e nos traz benefícios. E é isso agora, o desafio nós criarmos as conexões entre essas duas interfaces, essas duas realidades que nós temos na rede. André, tu não ligaste teu microfone. Eu cliquei e não liguei. Esse foi o problema. Então, assim, acho que nós podemos puxar já o gancho tanto para a Edinara quanto para a Naê, né? E para elas comentarem um pouco quais são as ferramentas que estão sendo usadas, sobre as aulas, como as aulas estão sendo, né, ministradas e quais são as percepções em relação a isso. Essa questão do aluno não abrir a câmera, né, de o aluno ter uma certa... precisa ter um horário para cumprir as atividades. Então, gostaria que ela comentasse um pouco, as duas, né? De repente, começar com a Edinara e depois com a Anaê, falar um pouco sobre essa questão. Tá. E nós, então, enquanto escola, né? Lá em março, quando foi nos dada a orientação que a escola fecharia por 15 dias, que as aulas presenciais seriam suspensas por 15 dias, né, devido à pandemia. Então, nós sentamos e começamos a pensar como seriam esses 15 dias. Com os alunos do 6º ao 9º ano, eles já tinham seus grupos de WhatsApp, porque os alunos maiores, eles já têm aquela coisa de se comunicar com os colegas, se comunicar com os professores. Então, nós pensamos, vamos aproveitar esses grupos que eles já têm, acrescentar aqueles colegas que ainda não estão no grupo, acrescentar os professores, todos os professores, porque geralmente é o professor conselheiro da turma, né, que organiza o seu grupo ali da turma, e começar a enviar as atividades através do grupo de WhatsApp para os alunos do 6º ao 9º ano. Fizemos um cronograma de envio das atividades por disciplina, professor responsável por cada disciplina, e da educação infantil o 1º ao 5º ano, pensamos diferente para esses 15 dias, que em princípio pensamos que era só os 15 dias, né? As professoras, então, organizaram atividades e enviaram para os alunos em cópia física. Então, no último dia de aula, que foi no dia 20 de março, se eu não me engano, no último dia de aula presencial, foram enviadas as atividades em cópia física para os alunos realizarem nesses 15 dias de suspensão das aulas não presenciais. Porém, esses 15 dias se estenderam, né, a esses meses todos. E aí, vamos fazer como?
Senta novamente, vamos organizar, então, como será essa nossa atividade não presencial para os nossos alunos. Alunos do sexto ao nono ano, permaneceu, então, os grupos de WhatsApp, e aí começamos a criar os grupos para a educação infantil e anos iniciais também. Pensamos em enfatizar mais ali a língua portuguesa e a matemática, né, mais a alfabetização, o letramento e o cálculo ali com os anos iniciais. Num primeiro momento, a educação infantil, mais a questão do lúdico, da brincadeira, da contação de histórias, mas nesse sentido, assim, da rotina, aquela bem coisa da educação infantil, do aprender através do fazer, né? E depois do tempo ali, a gente quis ir além um pouquinho com os alunos maiores. Pensamos, inicialmente, criar o Google Sala de Aula para os alunos do nono ano. Mas quando a gente surgiu, assim, com a ideia, os alunos do sétimo começaram, Sora, a gente vai ter aula, Sora, a gente vai ter aula no Google Sala de Aula, Sora. Então, por que não? Ampliamos aí a proposta para alunos do sétimo, oitavo e nono ano. Daí começamos com o Google Sala de Aula. O professor de informática nosso fez uma formação, ele é professor do estado também, então ele nos ajudou bastante, ele tinha as informações que vinham do estado ali, e nos passava, fez uma formação online com os nossos professores de como usar o Google Sala de Aula, como postar as atividades lá no aplicativo, como fazer a correção, a questão dos vídeos, dos links, tudo ali, fez uma formação com os nossos professores. Depois a gente marcou uma formação com os alunos, também ensinando eles a postar as atividades no Google Sala de Aula. E enfrentamos mais esse desafio, mais uma aprendizagem para nós. Então, dos 129 alunos que a gente tem do sétimo ao nono ano, 113 estão no Google Sala de Aula. E aí, aqueles alunos que não estão no Google Sala de Aula e não estão nos grupos de WhatsApp, eles buscam atividades impressas na escola. Toda segunda-feira a escola faz plantão, das 10 da manhã às 2 da tarde, e os professores encaminham as atividades, os alunos buscam, daí de forma impressa na escola. Tá? Eles estão sempre à disposição dos alunos, ali via WhatsApp, para esclarecer as dúvidas. A gente também, enquanto equipe diretiva, também está sempre à disposição, as famílias, e até a gente pediu, no início de outubro, eles levaram todo o material para a escola para fazer a correção, e depois, até quando a gente pediu ali, eles começaram a mandar mensagem, Sora, eu estou com a atividade atrasada, dá tempo de eu fazer? Sim, dá tempo de você deixar em dia. Então, agora a gente está com o material, vamos marcar uma data para eles retirarem, mas enquanto isso, eles continuam fazendo as atividades, aqueles que não têm no Google Sala de Aula, a gente orientou que fizessem uma folhinha e depois cola no seu caderninho. Mas, em princípio, os professores também usam muito o Google Meet, fazem atividades, aulas através do Google Meet com os alunos, e é assim que a gente está se organizando, em princípio, com as atividades não presenciais na nossa escola. É o WhatsApp, Google Meet, Google Sala de Aula, atividade impressa, e a gente vai sempre procurando atender o maior número possível de aluno. A gente se ligou para as famílias, aqueles alunos que a gente achou que estavam um pouco afastados, foi ligado para as famílias, perguntando o que estava acontecendo, qual a sua dificuldade, né, se a escola poderia ajudar em alguma coisa que não estava tão boa, que não estavam conseguindo. Então, assim, para dar um exemplo, a gente tem uma turma de 30 alunos, e dessa turma, 3 não dão retorno. Esses 3 a gente ainda não conseguiu, mas pensamos até que seria, por ser, né, depender, às vezes, dessa tecnologia, muitos não sabem lidar, outros não têm acesso, é um número até pequeno, né, para uma escola pública também, mas queremos sempre buscar e tentar atingir ao máximo dos nossos alunos. Estamos sempre atrás deles, buscando eles, e conversando, e conhece um aqui, conversa ali, e pega um número que não tem, vai, conversa, e assim a gente está tentando atingir o maior número possível de alunos. Muito obrigada.
Muito obrigada pelo relato. Anaê, gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão? Mas eu acho que esse número 30 alunos e 3 que não participam é bem simbólico para mim, porque na minha turma de estágio eu tenho 30 alunos e 3 que participam. Então, eu dou aula para um segundo ano, né, o inglês, né, meu estágio é de inglês, e eu tive algumas interações ao vivo com os alunos. A primeira aula eu assisti, diferente de um estágio normal, onde a gente faz assistências 1000, né, e participa, e depois fica vários dias e várias horas na sala de aula. Eu assisti uma aula, e a seguinte, eu já comecei a participar do planejamento com a professora e comecei, então, a já conduzir as aulas. E no primeira aula teve 6 alunos, e aí até o fim da aula 2 já tinham saído. Na segunda aula teve 3 alunos e na outra aula eu tive uma aluna, né? Então eu pensei assim, bom, a gente sabe que o estágio, quando ele vem para dentro da sala de aula, ele às vezes mexe com os ânimos dos alunos, né? Às vezes as pessoas pensam, tá difícil, tá diferente do que a minha professora faz. Então tem coisas assim que eu fico perguntando o que é da minha parte. E conversando com a prof da turma, ela me disse assim, olha, Naê, tu não te preocupa porque não é do estágio isso. A minha colega professora de matemática disse que na última aula dela não apareceu ninguém. Então, é uma coisa assim, né? Eu acho que escutando a prof. Edinara, eu acho que tem um pouco a ver com o estilo do público, né? Ela dá aula numa região de uma cidade menor, onde né, as crianças têm outro envolvimento, as famílias também. E aqui em São Leopoldo, esse público dessa escola específica não está participando, né? Essa série, pelo menos, do segundo ano do ensino médio, essas, né, assim, tem alunos que fazem atividades, porque às vezes eu recebo lá o aviso no e-mail, né? O aluno tal entregou uma atividade que nem foi eu que postei, que foi a prof, né? Já há semanas atrás. E aí, um aluno que eu também nunca tinha visto, porque é diferente, assim como o Clark falou, né? As chamadas agora são aquela lista de alunos online, né? Que eu fui vendo conforme os alunos foram chegando, porque eu não conheço esses alunos, pouquíssimos, assim, realmente tive esse contato, me deram feedback, né, conversaram comigo, da atividade que eu postei, 3 responderam, né, uma menina que eu também não tinha tido contato, e outras 2 que participaram de uma aula, e isso para mim é bem diferente da minha realidade na escola particular, onde já quando em março lá, né, falando do histórico que o pessoal falou, quando em março, no dia 19, avisaram, vamos parar 15 dias, a gente fez reuniões durante 3 dias e treinamentos, e na semana seguinte nós começamos aulas online, né? Então, desde março eu dou aula online na escola particular, porque eles já tinham plataformas, assim, né, de acesso e tal, já tinham esses meios de comunicação e de acesso, e os alunos praticamente não pararam. Foi um estresse, porque a gente aprendeu muito fazendo, né? A gente aprendeu muito que não adianta postar um monte de coisa, que tem que fazer uma coisa de cada dia, não adianta a gente esperar que os alunos vão entender o que tem que fazer no sentido, assim, de organização, como o Clark falou, as rotinas, a gente teve que fazer todo um letramento disso com os alunos, né? Eu tive que aprender muita coisa e dos alunos, né? Teve assim bastante insatisfação com esse modo online de aula no início, porque ninguém se entendia, ninguém sabia muito assim ainda como fazer. E então, desde março, a gente com aulas, agora as aulas engrenaram, né? Fazem assim 2 meses que eu tenho 100% de presença em todas as aulas, as interações ao vivo, eu tenho 100% de entrega de material, ou 90% de entrega de atividades, né? E aí me choquei lá com a atividade, né, assim, da escola que eu estou fazendo estágio.
E eu acho que o meu choque começou com a coisa de ter estudado a BNCC, porque no estágio a gente faz esse processo de entender, né, o que nós vamos trabalhar, quais são as competências, o que a gente precisa ver, e aí batendo com a matriz híbrida que foi passada, né? Eu acho que o Clark, não sei se eu já estou entrando num outro assunto, mas daqui a pouco a gente pode também passar para isso, porque quando a gente leu a BNCC e tem uma coisa super complexa e toda ligadinha, assim, né? Redondinha do que vai ser feito com essas crianças e tudo mais, e uma matriz híbrida que veio para simplificar, assim, pelo menos na área de inglês, né? Que veio para dizer conteúdos gramaticais e assim, de uma forma bem pontual e bem simples, simplificada. E aí é com isso que eu estou tendo que lidar agora na minha sala de aula, né? Resolver de que forma fazer, trabalhar conteúdos gramaticais online, à distância, com pouquíssima participação, né? Então, esse foi um outro choque que eu tive, assim, que foi quando eu precisei me dar conta do que é que eu teria que fazer com que esse aluno aprendesse, né? O que é que eu preciso passar para esse aluno para que ele interaja comigo. Muito obrigada, Anaê. Eu não sei se o Clark quer comentar ou se a Maura gostaria de... Como? Só para esclarecer um pouquinho, essa turma que eu dei o exemplo de 30 alunos, que 3 não retornam, essa turminha, eles não têm acesso ao Google Sala de Aula. Então, levando em consideração ali que eles, no grupo de WhatsApp, retiraram as atividades físicas na escola, tá? Então, esses 3 alunos, eles não participam nem no grupo de WhatsApp e nem retiram as atividades na escola, tá? Então, esses a gente não conseguiu ainda... a gente continua tentando, né? A gente ainda não conseguiu buscar esses 3 alunos. Esses não têm eles não participam, essa turminha que eu dei o exemplo, ela não participa do Google Sala de Aula. E o Google Sala de Aula, eles têm muito dessas, né? Eles não querem ligar a câmera. Eles ficam com só o nomezinho ali. E eu estou do outro lado, eu sou mãe também de um aluno do 9º ano, e eu vejo em casa, ele diz, não, mãe, meu cabelo tá horrível, eu não vou ligar minha câmera. Então, eles têm adolescente, sabe? Daí tu te coloca no lugar de mãe, e aí no lugar de professora. Mas eu quero ver o meu aluno, mas daí ele tá naquela fase que ele tem vergonha de se mostrar, que ele não quer aparecer, né? E aí, realmente, os adolescentes, eles não querem ligar a câmera, e a queixa maior, assim, né? Dos profs é essa, porque a gente não sabe se eles estão ali assistindo, se eles estão prestando atenção, se eles estão realmente aprendendo ali, né, ou tu tá falando só com a fotinho deles, né? Então, é um problema esse ano aí, é um problema sério com os nossos, eles não... E aí tem uns também que ali quando tem aula no Meet, eles não participam também. Não, às vezes, não sei se é por horários, mas a gente sempre procura fazer no horário de aula. Mas é aquela coisa, tá em casa, dorme até mais tarde, né? Coisa de adolescente. E se o pai e a mãe não tá em casa ali cobrando, eu sei por mim que eu tenho que estar sempre cobrando do meu, aí a coisa fica mais difícil ainda com os nossos adolescentes. Não são todos, tem uns assim que vão sozinhos, né? Mas o meu, por exemplo, eu preciso estar puxando. Tá bom, muito obrigada. André, não sei se eu posso entrar. Claro, Pode? Por favor, com porque certeza. Eu escutando um pouquinho todas as falas e me identificando em muitas, né? Porque a escola traz, o aluno não abre a câmera, o nosso universitário tampouco abre, a gente tem que estar pedindo e mesmo assim abre um pouquinho e fecha, né? Mas eu queria retomar um pouquinho com vocês aquela minha pergunta, né? Que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Que eu dizia, nesse momento, a pergunta que eu mais tenho me feito e feito para os meus alunos que estão na formação de professores é o que a gente quer para a nossa vida, né? Porque escola e formação na universidade, tanto a escola como a universidade, ela tem que se perguntar pelo futuro. Nós temos problemas presentes para resolver, mas se a gente não pensar em futuro, a gente está negando para a vida do outro outra perspectiva,
outras possibilidades, né? De abrir os universos. Então, quando vocês dizem, e eu me identifico, mas eu estou falando a partir do que eu estou ouvindo, me incluindo aqui junto, né? Que as mesmas reclamações nós todas também fizemos. A minha segunda pergunta é por que eles não abrem a câmera e por que a gente, mais do que por que eles não abrem, que eu sei por quê, porque às vezes eles não querem mostrar casa, às vezes eles não querem mostrar a si mesmo, as condições são precárias, se eles mostram a câmera cai o sinal, né? Então, nós temos muitas discussões aqui, muitas justificativas. Mas por que esse interesse do professor que ele abra a câmera? Eu acho a câmera, por que a gente pede isso para ele? E aqui, para mim, eu quero voltar à minha pergunta, o que eu quero para a minha vida e o que eu quero para a vida do outro, porque eu perguntar para mim mesma significa dizer que eu quero uma vida mais segura, eu quero uma vida que eu ande na rua e não seja atacada 5, 6 vezes com alguém me pedindo dinheiro porque não tem trabalho. Eu quero uma vida que tenha dignidade para todas as pessoas, para que eu também viva tranquila. Então, a pergunta para a minha vida significa também uma outra vida para o outro, né? E eu acho que isso está na alma do trabalho pedagógico. Então, a gente trabalha o tempo inteiro com a vida, a nossa vida e a vida de quem a gente forma. E quando a gente pensa isso, a gente vai lá para o conceito de formação integral, né? E aquela pergunta velha, eu falo toda vez que eu falo, eu digo dela, né? Por que a gente envia as crianças para a escola? E as crianças para a escola, primeiro para que ela tenha uma formação integral. Por quê? Caso seja a família que eduque a gente pode decidir acabar com a escola. Ok, vamos fechar todas as escolas hoje. Cada família vai dar um jeito de prover a educação do seu filho. Qual é o risco que a gente tem com isso? Que a gente tenha um excesso de indivíduos e não tenha mais sociedade. Porque o único espaço que zela por um princípio comum ou menos deveria zelar pela formação, para cuidado do outro, para atenção, para cuidar do planeta, para cuidar das coisas que são comuns, ainda é a escola. Então, por que a gente pede para ele, abre a tua câmera, porque eu preciso que ele esteja olho no olho para trabalhar talvez um dos valores que falta no Brasil, que é responsabilidade. Responsabilidade e responsabilização. Ele tem que ser responsável com o horário, ele tem que ser responsável com o colega que está ali no mesmo horário junto com ele, quer dizer, vencer todas as barreiras que nós sabemos que ele tem e que na escola elas também existem, porque quando eu não tenho uniforme, a roupa classifica. Quando eu tenho uniforme, tem uns que não tem como trocar, ele vem com a calça que deveria ser comprida mais curta, com a camisa rasgada, que ganhou não sei de quem. Quer dizer, os mesmos problemas sistêmicos gerados pela economia, pela diferença, pela desigualdade, estão no virtual. Eles não são novos para nós. Né? Agora, talvez a ferramenta que faça a mediação entre que nos conecte é que seja diferente, mas a desigualdade já estava na nossa sala, ainda mais na escola pública, que para mim é outro universo que não a escola privada, né? Então, aqui para mim é uma primeira questão. Então, essa formação integral, que é o espaço do comum que a gente tem que impregnar na alma de cada criança, de cada aluno das licenciaturas, da formação. Estou falando das licenciaturas porque é disso que a gente está falando hoje, né, de professor. Mas isso a gente tem que garantir. Agora, isso só não basta, né? Eu também tenho que pensar no ensino. Então, essa formação, que é um conceito amplo e que muitas vezes o senso comum barateia de uma forma quase vulgar, quer dizer, a formação é coisa do passado, formação é forma, é botar numa forma. Isso é muito pequeno, né? Muito mais do que isso. A ideia de formação e de forma, na versão latina, né? Se tem várias hipóteses, mas uma delas é que advém do grego. Então, se a forma latina advém do grego, ela acarreta a ideia de forma beleza. Então, essa beleza do ser e não de quem é, né? Ela é fundamental. Esse ser que é subjetivo, é uma beleza que estrutura a intimidade ética desse indivíduo. Então, o que acontece? Eu não quero saber quem é que está na minha sala, mas eu quero saber quem são os seres que estão na minha sala, que eu tenho que trabalhar com essa substância das mais
como é que eu vou dizer, da mais primária, que é desse ser ético dessa criança, ou desse jovem, né? Para quê? Para que na sua forma adulta, na belezura da sua forma adulta, ele conserve princípios comuns e princípios dessa vida que eu quero para mim e que eu quero para ele, né? Então, aqui está o princípio da formação. Onde é que está o ensino? Ensinar, o Gert Biesta é um autor que eu gosto muito, e ele vai dizer que ensinar é a única capacidade humana que nos diferencia de todas as outras espécies. Porque aprender, todas aprendem, seja por treinamento, de alguma maneira, todos são capazes de aprender. Embora, claro, guardadas as diferenças de complexidade da nossa inteligência, né? Hoje as máquinas aprendem, inclusive umas com as outras, não precisam mais da gente, né? Então, quando ele diz que o ensino é a nossa capacidade humana, ele está dizendo o quê? Que ensinar tem a ver com sinais. É alguém capaz de ter uma intenção primeira, com competência técnica, de conhecimento, metodológico, enfim, mas que tem uma intenção primeira de sinalizar caminhos possíveis. Eu posso encontrar diferentes formas de fazer essa sinalização, da mais clássica, antiga ou conservadora, até a mais contemporânea que a gente pode colocar, a mais inovadora que a gente pode colocar. Mas todas necessitam daquele que tem uma intenção de tirar aquele que chega de uma situação A e passar aquele que sai na sua forma de ser adulta, né, com outras condições diferentes daquele que entrou. Então, quando eu vejo vocês discutirem isso, e quando eu vejo a palavra Google aqui, eu quero fazer uma provocação para nós nessa nosso debate, né? Quando nós ensinamos para os professores ou para os nossos alunos a se cuidarem com esse monte de dados que as escolas públicas estão dando para o Google e que eles estão fazendo perfil para vender produtos e para nos guiar à subjetividade. Essa substância ética que é tão cara para nós na formação, nós estamos dando informações sobre ela para Google. Com isso a gente vai terminar com a Google ou não mais entrar? Não estou dizendo isso, porque a digitalidade traz um novo mundo. Talvez de todos os mundos que a gente tenha medo, esse é o que mais a gente tem que ter atenção, porque nós somos todos analfabetos para esse mundo. Então, o nosso problema não é saber como é que eu boto no Teams um PowerPoint, um vídeo, torno uma aula dinâmica. Esse é o mínimo do detalhe. Eu quero saber como é que a gente ensina os nossos alunos a se defender das fake news, a saber o que ele coloca, o que ele publiciza, como é que ele usa a sua própria linguagem, o que ele expõe, como é que ele se defende desse mundo. Nós estamos formando pessoas para um outro tipo de segurança, inclusive, né? De uma vida com segurança. Então, essas são questões, junto com os conteúdos que a gente não pode esquecer e que a gente está tão preocupado de atingir, né? Até porque o próprio Estado no sentido, tanto o Estado do Rio Grande do Sul, mas Estado-nação, nos cobram muito porque ele precisa dar satisfação em rankings internacionais de desempenho, né? Então, como é que a gente, sim, dá conta do ensino? E vocês ainda são uma área super cobrada, né? Porque tem que saber escrever e tem que saber calcular. Mas como é que a gente vai dar conta dessas competências que também julgamos importantes, sem perder o valor primeiro da razão que a gente manda as crianças para a escola? Qual é a escola que vai ensinar para os alunos a se defender na era digital ou a viver como um habitante digital? Essa eu queria fazer uma provocação para nós. Excelente colocação, Maura. Muito boa mesmo. Acho que esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. Muito bom. Eu não sei se alguém gostaria de comentar. Claro que Edinara. Só pegando o gancho que a Maura nos trouxe, né? E na realidade, antes, quando a Anaí estava falando, eu até fiquei pensando em umas outras questões que eu me lembrei. Uma frase que eu tenho dito muito é que, na realidade, a pandemia nos trouxe, na realidade não nos trouxe, ela nos mostrou que as lacunas que nós já tínhamos na educação, hoje se tornam abismos, porque ficam muito mais evidentes, né? Ficam muito mais publicizadas, ficam muito mais na vitrine. Então, um dos exemplos é o engajamento dos alunos nas aulas, a participação dos alunos nas aulas.
E aí a gente pode refletir sobre toda a lógica que embasa o nosso sistema educacional. E aí a gente pode pensar as questões de notas, expressão de resultados, a questão da frequência, a questão da FICAI, né? O aluno, por muito tempo, e todos nós, em algum momento da nossa trajetória, já falamos isso, e às vezes até inconscientemente nós falamos isso, olha, se tu não fizer, tu vai reprovar. Olha, se tu continuar desse jeito, tu vai tirar 0. Olha, se tu não fizer tal coisa, a gente vai chamar teus pais. A pandemia não nos permite isso. Nós não podemos dar 0 para um aluno ou dizer para um aluno que ele, se ele não fizer, ele não vai ter nota. Então, a pandemia nos traz lacunas que, na realidade, hoje se tornam abismos. A gente discutir a questão do engajamento dos alunos agora, sim, eles por muitos momentos não participam, mas e até que ponto antes eles participavam por livre e espontânea vontade? Até que ponto antes nas aulas, mais ainda aluno de ensino médio, né? Que aluno de ensino médio a gente sabe como é que é, ele questiona, ele te coloca, diferente do aluno do fundamental que muitas vezes tu fala e ele escuta quietinho, né? O aluno do médio te questiona, e questiona na frente dos colegas. Agora, então, ele nem está participando, porque não tem sentido, não vale nota, não vai reprovar, ele não vai reprovar de ano. Então, é uma lógica de sistema que, por muitos anos, a educação do nosso país, especialmente, é dessa forma. Então, agora, durante a pandemia, não vai ser durante uma aula síncrona que a gente vai resolver isso. Isso a gente vai ter que ter o engajamento dos pais, da comunidade escolar. O aluno ele precisa chegar no ensino médio e entender que a aula é importante não só porque é obrigatória na legislação. Eu não vou na escola só porque é obrigatório que eu vá. Eu vou na escola porque eu sou um sujeito, um indivíduo, que todas as minhas ações impactam no coletivo. Então, se eu não tiver esse entendimento desde a educação infantil, né, desde quando eu sou pequenininho, é lógico que no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, eu não vou construir isso em um ano. Ou, ainda mais durante a pandemia, desenvolver essa reflexão e essa maturidade. Então, a gente tem vivido muitos questionamentos e até os diretores das escolas, eles nos colocam a cada semana, como é que vai ficar a nota? Como é que vai ficar a expressão dos resultados? Como é que vai ficar o aluno no final do ano? Então, isso nós não sabemos. Isso o Brasil todo está discutindo, né? Todo o Brasil está discutindo sobre como vai ficar o aluno no final do ano letivo. Nós não sabemos. Então, eu volto naquela perspectiva. E acho que o que a Maura nos traz, nesse sentido de nós refletirmos sobre a formação, a chave disso tudo está na formação. Porque se eu entendo que a minha ação metodológica não é uma ação punitiva, e que a avaliação, e aí a gente pode até entender a avaliação sobre todas as diferentes perspectivas que nós temos, né? Uma das perspectivas é a avaliação externa, a avaliação diagnóstica e assim por diante, mas a avaliação somatória, a avaliação de proficiência que nós temos instituídas nas nossas escolas, até então não era avaliação de proficiência, era avaliação punitiva. Quantas vezes a gente já escutou colegas dizendo, enfim, relatos assim que são do dia a dia, né, do cotidiano da escola. Se não fizer a prova, não vai ter o passeio do final do ano. Se vocês não atingirem tal resultado, não vai ter aquela nossa confraternização. Então, se o aluno cresce escutando isso, essas inserções do seu cotidiano escolar, ele vai agora que não precisa fazer a prova porque não é obrigatório, ou que não precisa assistir a aula, ele não vai assistir. Ele não vai se sentir engajado. Então, a gente precisa refletir nesse sentido como vai ser o nosso amanhã, porque, na realidade, até nós termos uma vacina, nós não teremos uma escola como nós tínhamos antes. E ouso a dizer que até tendo uma vacina, nós não teremos a escola da mesma forma como nós tínhamos antes, no mesmo formato. Então, qual formato nós queremos? Qual vai ser a cara que nós vamos dar para a escola?
Acho que agora, nesse momento, todas essas vivências que nós estamos tendo, a falta de engajamento dos alunos, a falta de participação dos pais nesse processo, porque isso é uma outra coisa que tem acontecido muito forte, a negligência dos pais nesse processo. Não é de todos, longe disso, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar, né? Mas a falta de engajamento das famílias é muito grande. Porque agora, se o filho, por exemplo, não participa da aula síncrona, tem pai que nem pergunta por que o filho não está participando da aula síncrona. Então, o gazear aula é diferente agora, né? O gazear aula é o aluno entrar no Meet e deixar a câmera desligada. Mas antes ele também já gazeava a aula. E o que os pais faziam em alguns momentos? Então, a articulação com o Ministério Público, o Conselho Tutelar, enfim, associações de pais e mestres, isso tudo a gente vai ter que construir para que aí sim, no ano que vem, nós possamos discutir as questões relacionadas à avaliação, quem sabe para e passo como a iniciativa, como a rede privada faz, né? Porque na rede privada não existe essa discussão, pelo menos na grande maioria, se o aluno não fizer, não vai ter nota. Então, é diferente as condições, o acesso é totalmente diferente. Então, também concordo que é um universo que a gente até nem tem como ficar comparando nas discussões. Mas é algo que a gente precisa pensar para que nós possamos tentar diminuir esses problemas, porque senão a gente vai continuar tendo esses problemas, e esses problemas eles vão continuar existindo. E uma outra questão que eu queria trazer é sobre essa própria noção de digital, né, de letramento digital, de cultura digital. Hoje em dia, os nossos alunos eles são peritos em postar vídeo no Instagram, em postar vídeo no Facebook, em os pequenos jogar joguinho online, não sei o quê, tudo isso eles dominam. Agora, nós falamos em resgatar uma conta institucional, uma conta de e-mail, eles já pararam, eles já não sabem. Nós falamos em trocar a foto de perfil dentro da conta de e-mail, eles também já não sabem. Então, tudo isso a pandemia vem para nos mostrar que as habilidades tecnológicas, no frigir dos ovos, elas são necessárias para o nosso cotidiano, enquanto indivíduo, né? Até pouco tempo atrás, uma coisa que a gente estava refletindo esses tempos dentro da coordenadoria, até pouco tempo atrás, os comunicados oficiais da Secretaria e da CRE, em 30 anos atrás, eram por fax, né? Chegavam para as escolas por fax. Aí, então, a gente tem um advento do e-mail. Então, os comunicados vêm por e-mail. Hoje, nós estamos vivendo a época do WhatsApp, onde os comunicados muitas vezes chegam mais rapidamente para quem necessita pelo WhatsApp. Tanto que o WhatsApp virou praticamente um instrumento de trabalho, né, de todos nós, não só de quem está em sala de aula. Hoje não temos ainda um número institucional para cada professor, ainda não temos um celular institucional para cada um de nós, ainda não temos. Mas da mesma forma como até 20 anos atrás, existia um computador dentro da Coordenadoria Regional de Educação. Então, e um computador foi aumentando. E então a gente tem que entender também tudo isso, os processos que a gente está passando. E que hoje em dia, essas ferramentas elas vão se tornar cada vez mais indispensáveis. E o último ponto que eu queria trazer sobre essa questão da ética digital, né? Que a Maura também nos trouxe. A questão do compartilhamento de dados. A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, nós tínhamos desde 2015 uma parceria com a Google, né? Essa parceria com a Google, ela já existia há quase 5 anos. Essa parceria é através da Google for Education, que é um braço que a Google oferta, né, para setores públicos, que muitos municípios também têm, outros estados e assim por diante, e que nós não estávamos utilizando tanto. Digamos assim, era uma ferramenta que nós tínhamos, mas não era o prioritário, né, nas formações, etc. E muitos professores, e especialmente nas escolas técnicas, e esse é um parênteses que a gente tem que fazer, que a rede estadual, ela tem muitas realidades de cursos, né? São cursos técnicos, é o ensino médio regular, é o curso normal, o magistério, né? A formação de professores de nível médio,
é o fundamental regular, é o tempo integral, é a educação de jovens e adultos, é o aproveitamento de estudos do curso normal. Então, são muitas realidades, né? E que, desde o princípio, muitas escolas técnicas já utilizavam essas ferramentas da Google. E, às vezes, até pagavam do seu recurso, né? Alguns gestores pagavam o domínio da Google com o seu recurso e nem sabiam que a secretaria poderia disponibilizar gratuitamente, por conta da parceria. E os dados que a gente tem compartilhado, na realidade, tudo isso a gente está construindo, né? Até pouco tempo, muitos professores agora até diminuíam um pouco isso, mas a gente teve no início muitos questionamentos de professores que nos diziam o seguinte: eu não vou gravar a minha aula, porque a minha aula é uma produção que eu tenho, então eu não vou disponibilizar. Aí também é uma discussão que entra na vertente jurídica, entra na vertente ética, entra na vertente profissional, entra em várias vertentes, né? Mas tudo isso nós estamos construindo, nós nunca iríamos imaginar que nós iríamos gravar as nossas aulas e disponibilizar para os nossos alunos. Então, também a legislação, ela não caminha ao mesmo tempo que as coisas têm acontecido, né? A gente já deveria ter uma legislação nesse sentido, uma legislação educacional que nos fale sobre o uso das tecnologias enquanto produção acadêmica, enquanto produção intelectual. Nós já deveríamos ter isso, não digo plenamente formatado, mas algo já mais ou menos engatilhado. E a ausência também de discussões nacionais nesse sentido, né? Porque, na realidade, esse sentimento de não gravar a aula, do compartilhamento de dados, é algo que, em todo o Brasil, os professores estão passando, as redes estão passando. Mas a ausência de nós termos uma diretriz nacional de articular essas esferas, bom, vamos articular com o legislativo, vamos articular com o judiciário, vamos criar essa noção de legalidade para aquilo que nos anseia, para aquilo que nos deixa em dúvida, né? Isso nós não temos. Então, na realidade, hoje, infelizmente, no Brasil, o que nós temos é cada estado construindo as suas aulas de acordo com aquilo que consegue, né? E assim também são os municípios, as redes municipais, e assim também a rede privada. É claro que nunca nós vamos ter uma unidade nacional, ainda mais num cenário como o nosso, né? O Brasil, que é continental. A realidade do Amazonas é totalmente diferente da realidade do Rio Grande do Sul. Mas nós termos noções e diretrizes que nos tragam essas discussões e que propiciem essas discussões no sentido da legalidade, no sentido jurídico de todas as ações, infelizmente nós não temos. Então, é claro que agora, a nível de Estado, isso tudo está sendo construído com a PGE, até para verificar o que nós vamos poder disponibilizar para o ano que vem, porque nós não sabemos o ano que vem como é que vão ficar as aulas, né? Provavelmente as aulas vão continuar tendo aulas remotas e aulas presenciais, porque nós não temos como ter 30 alunos dentro de uma sala de aula ao mesmo tempo, mesmo se nós termos a vacina no ano que vem, porque já está sendo até cogitado que a vacina não vai ser obrigatória, então a gente vai ter que lidar com a questão daquele que se vacinou e daquele que não se vacinou. Então, são muitas realidades distintas que estão acontecendo e que todos nós ficamos angustiados, né? Todos nós ficamos muito angustiados com isso. Mas só fica angustiado aquele que se preocupa com o aluno. E isso é uma coisa que a gente pode ter certeza, e é uma coisa que a gente tem conversado muito com os diretores, né? A angústia faz parte daquele que se preocupa. A angústia faz parte daquele que quer fazer um trabalho de qualidade. Porque também não existe um cenário desafiador como esse nós não ficarmos angustiados. Porque nós nunca vivemos. Não existe nós não termos dúvidas num cenário como esse, né? Então, a grande reflexão que a gente está tentando promover agora, que já estamos no final do ano, né? No final do ano letivo, praticamente. Dia 8 de janeiro termina o ano letivo na rede estadual. Então, nós refletirmos que a angústia faz parte, mas que nós vamos ter que aprender a conviver com estes momentos, porque não há outra alternativa agora nesse momento, né? Que bom que a gente possa refletir daqui uns 10 anos sobre tudo isso que aconteceu e refletir entendendo os lados positivos e os lados negativos de tudo que aconteceu.
Não sei se tem alguém inscrito. Tem a Jaiane. Para falar. Desculpa, Maura. Deixa eu só te perguntar, André. Eu acho que tem pessoal levantando a mão. Não sei se nós vamos fazer perguntas ou não. Sim, vamos fazer perguntas, mas eu não consigo ver o pessoal aqui levantando a mão. Para mim, tu vai nos bonequinhos ali onde tem os participantes e daí aparece eles com a mão levantada. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o meu, não sei, minha internet não aparece ninguém. Então, quem sabe vocês podem me Acho que eles ajudar. baixaram, André. Tá. Pode ser, Então, acho que pode ser. Então, acho que até poderiam, né, levantar a mão para fazer as perguntas. Nós temos agora 45 minutos. Vocês gostariam de fazer algumas perguntas? Nós podemos abrir agora, tu não acha, Kátia? Acho que enquanto o pessoal vai pensando, eu só queria colocar ali sobre o Clark falou, a cultura digital, como ele falou, assim, né? A gente tem muito conhecimento, tudo é tecnologia, a gente sabe tudo, e daí a gente precisou dar aula, e ninguém nunca nos ensinou a fazer isso, né? E foi super complicado, porque a gente teve que, então, lembrar que a gente está passando instruções, e eu dou aula, então, para pequenos do ensino fundamental 1, que eles precisam do auxílio dos pais, e que os pais é que vão estar fazendo a aula com essas crianças, né? E aí choveu reclamações no sentido de, assim, como que eu vou fazer isso? Eu não sei o que fazer, né? E como pai, como mãe, eu tenho um filho bem pequeno, que ainda não faz aula online, e quando a escolinha dele propôs que a gente fizesse interações síncronas, eu pensei, mas eu que vou ter que fazer as atividades com ele, então deixa que eu faço, não preciso de uma tela na minha frente para fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa coisa de cultura digital mudou, né? Letramento digital, cultura digital, as incertezas e as certezas, tudo mudou. E aí, o ponto positivo que eu queria dizer para a Maura, assim, dentro daquilo que ela levantou, é que esses meus pequenos lá da escola particular, né? Eles me dizem, prof, no meu tempo livre, eu não quero nem ver celular. Eu não quero nem ver computador. Então, graças a Deus, eles saem assim, daqueles momentos que a gente tem loucos para andar de bicicleta e correr na rua, sabe? E pular na piscina, quem pode, ou sei lá, brincar de bola, porque eles realmente querem se desligar. Então, acho que também daí, por causa das prioridades, que daí os pais, né, com toda, quando as coisas começaram a engrenar e todos nós aprendemos a lidar com isso, cada um no seu lugar, os alunos, então, tiveram que fazer a sua parte, ficar na frente da tela, comparecer, estudar, e aí, depois que termina a aula, eles fecham aquilo e eles vão para o mundo fora da tela, ainda bem, né? E eu fico super feliz, porque às vezes eles me contam que vão fazer um acampamento dentro de casa, que os pais criam, ou vão brincar de bola, né? Sei lá, com o irmão, alguma coisa assim. Então, eu vejo que eles também criaram um pouco dessa coisa assim, chega, né? Que talvez seja um pequeno ponto positivo aí de tudo isso, né? Anaê, que idade eles têm? Pequenos, né? Tu diz na educação infantil? Quarto ano. Aí tem ainda como Aí o que eu quero contrastar contigo, né? Que eu achei ótima essa tua narrativa, porque a criança com 4 anos, ela ainda não necessariamente foi capturada por educação infantil, 9 anos, né? 9 anos. 9 anos. Ela ainda quarto ano. Tá, ela ainda tem mecanismos de saúde, como eu digo, que ajuda a equilibrar o número de horas na frente da internet e o número de horas fora dela. Mas quanto mais jovem tu vai entrando, mais capturados eles ficam pela lógica da gamificação, pelas essas lógicas digitais que tem aí. E isso é interessante observar entre os nossos alunos, né? Esses dias eu estava conversando com um menino, tá com 14 anos, e eu perguntei, tu tá gostando da escola digital, escola particular, né?
com toda a condição, seu bom computador, uma família estruturada que cobra para ele alguma atividade, que diz tu tem que levantar, tem que tomar teu banho, tem que sentar para estudar. Quer dizer, essa parte da vida está organizada. Aí eu perguntei, tá, mas e daí? Tá boa essa tua aula? E ele disse, não. E eu assim, mas e por quê? Eu não aguento mais. Eu assim, mas e por quê? Tu adora, tu passa o dia inteiro na internet, tu passa a briga com ele é sair da internet. E ele assim, porque eu preciso de gente, eu preciso contar o que eu tô sentindo. Eu assim, mas tu não tem como contar? Ele disse, não, professor. Não, Maura, ele me disse, eu chego na aula, a professora manda desligar a câmera e o microfone e a gente escuta até o final, até o meio-dia. Então, se é para fazer isso na escola, para que eu vou enviar ele para a escola? Deixa que o Google ensina. Manda um programinha bem animado e uma aula bem dada pelo Google, não preciso de professor. Porque onde é que está o planejamento? O Google pode dizer, a aula de hoje vai dar esse conteúdo. Se ele vai anotar tudo o que fazem, ou responder formulário, eu não preciso de um professor. Aonde tem professor, tem que ter inteligência estratégica, tem que ter intencionalidade pedagógica, eu tenho que saber o que eu quero com eles. Então, não adianta eu chegar e pedir desliguem, vocês têm que encher o saco mesmo e pedir fiquem aí todos os dias, a cada hora, encontrando estratégias e fazendo eles falarem, porque um dos nossos temas é os desafios do ensino na pandemia e o pós-pandemia. Eu acho que se tem um outro grande desafio para a gente, é como é que a gente vai trabalhar com a saúde mental, com a saúde emocional dessas crianças que vêm aí frágeis, tanto na pública quanto na escola particular, e às vezes na particular isso ainda consegue ser mais sério, porque eles ganham todos os recursos materiais, mas às vezes não tem alguém que escute, porque acham que eles estão dentro de casa, eles estão seguros, e eles estão vivendo coisas na internet, uma solidão horrorosa. Então vem a depressão, ela vai aparecer em forma de agressão, porque o jovem, a juventude não dá trégua. Se ele não consegue falar, ele vai conseguir outra forma de se expressar, de reagir. Que bom que fosse para as artes, que bom se fosse para a música, que bom se fosse para a pintura, mas com a pobreza estética do ensino brasileiro, provavelmente não vai ser por aí. Então, que outros recursos a escola está se ocupando em ofertar para esses indivíduos? E além, né, claro, que eu ouvindo o Clark ali na narrativa dessa confusão que existe, publiciza a aula ou não publiciza a aula? O que nós vamos publicizar? A aula é uma combinação entre quem ensina e quem aprende. Eu vou publicizar todo o grupo? Imaginem uma cena de discriminação negativa viralizar na internet. Imaginem, porque vão dizer, não, é seguro, ninguém copia, ninguém passa adiante. Não existe isso no mundo digital. É só ter um bom gurizão ali que pegue aquilo e capture e faça um meme e bote no mundo. E tu expõe um aluno para o mundo. Isso pode custar uma vida. Então, o que nós estamos chamando de disponibilizar na internet uma aula? É disponibilizar todo o grupo. São questões que eu sei que ultrapassam, nenhum de nós tem respostas únicas, né? Para todos esses dilemas que a gente está vivendo, mas são coisas que a gente tem que se perguntar o que a gente está passando adiante, o que a gente está fazendo com os alunos. Eu trouxe um exemplo da escola particular, que todo mundo coloca do outro lado da escola pública. Parece que a escola pública traz todo o problema do mundo e a escola particular está andando de vento em popa. Não está. Não está andando de vento em popa, os alunos estão reclamando da falta de ter com quem conversar. Como esse menino me dizia, eu quero que a professora venha na minha classe conversar comigo, ele dizia. Né? E aquilo era muito forte, vocês não têm ideia do que era a emoção que ele botava e que eu não consigo transferir na fala desse menino. Né? Então, o que é ainda a escola? Por mais que batam na gente, digam que a escola não faz, que a escola está ultrapassada, que a escola é coisa do passado, a gente continua na representação, na forma escola, na idealização escola, de uma das instituições mais potentes de todos os tempos. E para mim, só vou terminar essa minha participação, teve uma cena que para mim valeu o ano, né? Porque aquilo me pegou de uma maneira muito forte e que mostra o valor da escola quando a gente é tão atacado e que às vezes precisa retomar.
né? E retomar e voltar a acreditar e dizer é bom ser professor. Não sei se vocês viram em São Paulo esse ano um assentamento de pessoas e a polícia com a prefeitura foi lá para derrubar aquele assentamento, para fazer a desocupação daquele lugar que foi ocupado por mais de 200 famílias. Na hora que estavam metendo as máquinas em cima daquelas casas, aquele desespero da comunidade, uma das crianças correu, entrou na casa onde estavam quase sendo derrubada, pegou seus cadernos e saiu da cena e ficou olhando o resto ser destruído. Se isso não diz o valor da escola no contemporâneo, o que vai nos ensinar a lutar a favor dela? Eu vou ser sempre uma defensora da escola pública como um lugar de construção do comum. E sempre vou dizer que o professor inova, sim, só que o professor vem de uma tradição, de uma instituição, de uma tradição platônica, que tem uma tradição de oralidade. Ele não registra aquilo que ele faz, porque ele não sabe que ele está inovando. E ele faz isso todo dia, em cada situação que desafia ele a ser diferente. Então, a inovação não é só trazer a tecnologia, mas é o que a gente faz com cada criança que está lá dentro e hoje no mundo digital. Né? Quer dizer, a digitalidade não é só botar mais uma ferramenta, é muito mais do que isso, a gente está aprendendo nesse mundo todo, né? Então, acho que são os nossos desafios, mas eu fico animada quando eu vejo a Naê falar essa experiência saudável, né? E, ao mesmo tempo, eu boto aquele outro peso e digo, por que um menino de 14 já está me fazendo a narrativa da saudade do professor que escuta ele, e aquele pequenininho lá de 9 está dizendo, eu vou fazer outra coisa, não quero saber de internet. Qual é o equilíbrio? Mas não sei se eu posso falar um pouquinho, Maura. Posso, professora Andréia? Claro, claro. Quando a gente falava ali do ligar ou não a câmera, né? E eu até acredito, claro, tem várias coisas envolvidas aí, né? Mas eu até acredito que o professor cobra tanto, a gente, enquanto professor, cobra tanto, porque nós, professores, precisamos, parece, daquela coisa do vínculo de ver o aluno, né? A gente tem muito essa que vai além de passar o conteúdo, nós professores, né? A gente precisa ver o aluno, a gente quer ver, a gente quer, né, na fisionomia dele, ver como é que ele tá, se ele tá bem, se ele não tá, a gente precisa muito do ver, né? Temos muito essa do humano, né, nós professores. E uma experiência que a gente tem na nossa escola, um professor, pensando justamente nisso, de usar a tecnologia não só para as atividades, mas também para conversar, jogar a conversa fora. Ele, com as crianças, ele criou com 2 turmas, o semanal, ele faz um encontro no Meet semanal com 2 turmas, e é um momento, assim, é uma horinha, mas é uma horinha para eles conversarem qualquer coisa. E, inicialmente, esse encontro era para esclarecer algumas dúvidas sobre o Google Sala de Aula, mas depois ele foi vendo, assim, ele se apegou muito ali nos alunos, né? A gente sempre se apega, né? E ele continuou com a proposta, e esse é o momento para eles conversarem sobre qualquer coisa, mas conversar com o colega, conversar com o professor, sobre qualquer coisa, mas assim, para manter esse contato, e eu achei bem legal, ele até criou um nome ali para o grupo, sabe, dele. Então, toda semana, na quarta-feira, ele tem essa 1 horinha com os alunos ali, que é só para conversar, para não ter essa tecnologia somente para atividade, agora tem atividade, vamos fazer atividade. Não, estou fazendo uma coisa diferente com eles. Achei bem legal a proposta dele, assim, a gente até, no primeiro encontro, até eu participei junto, né, mas daí agora ele vai, né, toda quarta, às vezes ele troca para quinta, quando ele tem algum compromisso na quarta, mas é um momento, como tu tinha falado antes, né, para eles se verem, matar a saudade, conversar, jogar a conversa fora, que nem eles dizem, né, os adolescentes. Mas era só essa a contribuição. Muito bem. Eu também acho assim fundamental essa questão, né, da socialização, porque os nossos alunos eles estão sentindo muita falta. Então esse tipo de participação, né, em sala de aula, de conversar com os nossos alunos, e muitas vezes justamente por isso que nós queremos vê-los, né, porque nós queremos também socializar com eles, e nós também como professores, educadores, nós sentimos falta disso.
Então, é bem interessante, é toda uma aprendizagem que eu tenho certeza que no futuro, né, isso vai contribuir muito com a educação no Brasil e no mundo inteiro, como o Clark já tinha colocado anteriormente, né? Não é só o Brasil que está presenciando essa situação, né? É o mundo inteiro, né? Claro que alguns países enfrentam problemas maiores. Nós temos esse grande problema da desigualdade no país e que, assim, os alunos de escola particular, eles realmente têm toda essa tecnologia, mas também são alunos muito abandonados pelos pais, né? Os pais dão toda a tecnologia, mas os abandonam. Por outro lado, né, nós temos a escola pública, que não tem tanta essa tecnologia, né? Essa tecnologia é mais, o acesso à tecnologia é bem mais difícil, né? Mas mesmo assim, talvez a participação do pai, talvez, eu não posso dizer, isso até era uma pergunta que eu tinha, como estaria a participação dos pais na escola, né? Se os pais estão participando, se vocês acharam que houve uma mudança na participação dos pais, se os pais estão muito mais presentes hoje em dia, essa é uma dúvida que eu tenho também. Assim, eu gostaria de perguntar para a Edinara o que ela pode falar um pouco sobre isso em relação à participação dos pais na escola. Bem, assim, com a participação das famílias, assim, né, principalmente ali dos menores, é fundamental, né, porque os menores, eles não conseguem acessar o grupo sozinhos, eles não, né, os mais ali do primeiro ciclo ali, eles não conseguem nem ler, se a prof mandar alguma atividade escrita, eles não vão conseguir nem ler, né, e então a participação ali das famílias é fundamental. E acredito que está sendo, assim, bem positiva, né, bem positiva, mas tudo também, eu acredito muito nas estratégias, a gente criar estratégias, né, vamos buscar, o que podemos fazer para chamar esses pais? O que nós organizamos também foi encontros com as famílias, por turma, onde as professoras também explicaram sua metodologia para os pais, como que estava acontecendo, se colocar à disposição das famílias, e então a gente vai pensando em estratégias para buscar essa família também, né? Porque a gente sabe, como o Clark disse antes, na atividade, quando a gente tem a aula presencial, os problemas são quase os mesmos, né? Não. Então, tem aquela família que não participa? Tem, mas tem aquela que participa também. E agora até a gente fez uma atividade pro Dia dos Professores e nós pedimos que as famílias enviassem algum recadinho, alguma mensagem para os profs, e a gente ficou bem feliz, até uma prof de projeto ficou bem feliz que ela recebeu muitas cartinhas, muitas mensagens, muitas. Então, eu acredito muito na estratégia, a gente pensar em estratégias para buscar as famílias, buscar os alunos, né? E nosso grupo de professor é maravilhoso, a gente sempre fala isso para eles, porque eles pensam muito nisso, né? E esse exemplo que eu falei do professor que criou esse momento com os alunos, é pensando no aluno, pensando em se aproximar do aluno, né? Então, acredito sim que a participação é bem positiva, claro, tem, mas tem também por N motivos, né? Aquela família que não participa, mas cada um tem os seus motivos, a gente sabe como é que é a realidade também de cada um, né? Mas no momento, assim, bem positivo a participação deles. Andréia, só pegando o gancho que a Edinara trouxe, eu me lembrei agora das questões, por exemplo, que a gente tem enfrentado muito com os alunos do terceiro ano do ensino médio. E eles nos relatando, e as próprias escolas que ofertam ensino médio, na realidade, a gente nunca vai trocar o rito da escola, né? A escola é repleta de ritos. Ritos de passagem, ritos de finalização, ritos de conclusão. E o aluno do terceiro ano do ensino médio, infelizmente, ou felizmente, depende também a ótica de cada um, né? Mas o rito foi totalmente alterado, esse rito de conclusão.
aquelas turmas que os alunos eram o terceirão, que eles faziam as camisetas, que eles faziam aqueles eventos na hora do recreio e já iam pensando no passeio no final do ano. Isso tudo, né, não vou dizer que se perdeu, mas muitas dessas coisas não ocorreram. E eles estão muito frustrados com isso. Tem muitos alunos, até a gente recebeu esses dias uma mãe ali na CRE, que nos disse assim, minha filha nem parece que está no terceiro ano do ensino médio, parece que ela ainda está no segundo, porque ela não fez nada de ter, assim, desse rito de passagem, né? E da mesma forma, os alunos que ingressam nos cursos técnicos, especialmente. Muitos alunos que desistiram dos cursos técnicos. E aí nós tivemos algumas escolas, especialmente a escola, não sei se tem alguém aqui da escola, mas é até bacana da gente falar, a escola Frederico Schmidt, que é em São Leopoldo, né? É uma escola técnica. Eles têm feito uma série de reuniões com os alunos, e especialmente esses alunos do primeiro ano do ensino médio, do curso técnico. Por quê? Porque eles entram já pensando, bom, eu vou fazer aquele curso de eletrotécnica, eu vou colocar a mão na massa, eu vou vivenciar aquela parte de elétrica, de eletrônica, etc. E tal. Todo esse mundo aí que eu não conheço nada, mas é um mundo assim totalmente atrativo, né, para aqueles alunos que ingressam no curso técnico, eles não estão tendo. Eles estão tendo de uma outra forma. O colégio agrícola, que também é em São Leopoldo, né, que os alunos vão, escolhem o curso para vivenciarem a parte prática, né, do que é um curso técnico. Lá no agrícola a gente oferta o curso de floresta. Eles trabalham muito no campo, né, com mão na massa. Eles não estão tendo. Então, o rito escolar, esses ritos que constituem o fazer pedagógico, a gente também teve que ressignificar, né? Então, as ideias de drive-thru, muitas escolas estão trabalhando com isso, né? Fazendo movimentos nesse sentido, não só com os professores, mas em alguns casos até com alunos. A gente tem casos de professores conselheiros que pegaram o seu carro na casa dos alunos. Então, o professor, ele é muito guerreiro, né? E a gente sabe que o professor, especialmente da rede estadual, o salário tem todas as questões que a gente já sabe, né? Então, quando um professor pega o seu carro, vai na casa dos seus alunos e faz um drive-thru, nem que seja para deixar uma lembrança, isso é o bacana de tudo que está acontecendo na pandemia, né? Porque, de alguma forma, o professor tem se preocupado em manter esse rito escolar. Que o aluno não perca isso que constitui, que ele continue sendo aluno mesmo estando em casa, que ele entenda, né, que ele faça essa simbiose de que as relações que ele está tendo online são relações diferentes, mas são relações que constituem também o rito escolar. E eu trouxe isso só para a gente refletir, porque a Liberato, né, que é em Novo Hamburgo, que é estadual, mas também, na realidade, ela é mista, é uma fundação, né? Então, ela tem muitos alunos que têm condições melhores que muitos alunos da rede pública, mas eles estão enfrentando as mesmas coisas que os cursos técnicos do Frederico Schmidt, do Colégio Agrícola, né? Esse sentido da desistência dos alunos quererem a mão na massa dos cursos técnicos. A EJA, um cenário super desafiador, a EJA, né? Pessoas que querem resgatar o seu sonho de voltar, de correr atrás do seu processo de escolarização, e pessoas que querem ter o presencial. São pessoas, muitas vezes, que não conseguem entender que o processo de escolarização também pode se desenvolver online. E na EJA isso tem acontecido muito. A evasão na EJA já é gigantesca, né? Mas agora na pandemia aumentou muito. Então são questões para a gente refletir, né, sobre esse rito escolar que com certeza nunca mais será o mesmo. Com certeza. Bom, nós temos agora 20 minutos e eu gostaria de abrir agora para os participantes poderem fazer perguntas. Eu acho até que já tem uma aqui. Vamos ver. Não, achei que só é um comentário. Então, eu gostaria de saber se alguém gostaria de perguntar aos professores convidados da mesa
Gostaria de fazer alguma pergunta com relação ao que está sendo discutido aqui na nossa atividade. Vocês tinham levantado a mão e eu acho que nós fomos, né, conversando, então agora está na hora de vocês participarem. Fazendo as suas perguntas, comentários, aguardamos. E assim, eu não consigo ver, a princípio eu não sei por que eu não consigo ver se alguém está levantando a mão, não sei se a minha internet está complicada. Ó, a Ana Isabel levantou a mão. Ana Isabel. Agora sim, agora estou vendo. Ana, pode perguntar? Oi. Por favor. Sim. Obrigada, eu achei muito legal essa conversa, assim, no momento eu tô numa fase, assim, de mistura, né, porque eu dou aula particular, mas eu também sou aluna, e eu também me formei em outra faculdade, não tive meu ritual de passagem também, então eu me identifiquei com várias narrativas. E eu queria perguntar para vocês agora, tá tendo um processo, algumas escolas, né, estão voltando ao presencial, e eu tô acompanhando, assim, por notícia mais, nem tanto por relatos, mas eu percebi muito assim por exemplo, em reportagens que eles mostram escolas particulares com uma grande estrutura podendo voltar ao presencial e escolas da rede pública que não tem estrutura, não tem como voltar, né? E de que forma talvez vocês enxerguem isso, de que a gente já tem uma grande divisão, né? Já tem muitas barreiras, já tem muita desigualdade e que essas desigualdades só vão aumentar, né? Então, de que forma vocês enxergam isso? Como é que está sendo? Não sei se na escola de vocês foi discutido isso, se os pais quiseram ou não. Alguma contribuição nesse sentido. Mas gostei muito da fala de todos, achei muito relevante, assim, nesse momento. Obrigada. Bom, da nossa parte da rede estadual, né, na realidade, assim, é uma parte que eu não tenho acompanhado tanto porque eu estou na coordenação pedagógica da regional, né? Mas, querendo ou não, a gente acaba esbarrando em todas essas outras interfaces, até mesmo nas interfaces administrativas. Primeiro, é importante a gente refletir que o conceito de escola pública também ele é diverso dentro do próprio conceito, né? Então, temos, sim, muitas escolas que têm condições mais precárias, que têm situações mais complicadas e complexas, até nas questões de recursos humanos, no sentido de limpeza e manutenção e etc. Mas também temos muitas escolas públicas que possuem condições e que têm, sim, equipes formadas. Então, esse é o primeiro escopo que a gente pode refletir nesse momento da retomada da presencialidade. O segundo escopo é que todas aquelas escolas que estão inseridas em municípios aos quais estão vigentes decretos que proíbem o retorno da presencialidade, não irá ocorrer o retorno das aulas presenciais, né? Pelo menos até a vigência do decreto. Existem casos na nossa regional, especificamente, que os municípios decretaram, mas não são decretos parciais. O exemplo é São Leopoldo, né? O decreto de São Leopoldo proíbe as aulas presenciais, porém permite as práticas dos cursos técnicos. Houve ontem, né, um adendo ao decreto que havia sido publicado. Então, é uma especificidade. Então, as práticas dos cursos técnicos vão retornar a partir de segunda-feira, nas duas escolas técnicas que nós temos em São Leopoldo. Montenegro também é uma outra especificidade. O decreto de Montenegro proíbe o ensino fundamental, mas permite o ensino médio. Já entendendo, por exemplo, a escola técnica que se tem lá em Montenegro, a São João Batista, está totalmente equipada. A direção comprou os equipamentos de proteção individual, entrou recurso através das verbas da autonomia financeira, etc. Então, é toda uma parte assim administrativa, né, que a escola conseguiu organizar. As demais escolas que não estão sob a vigência de decretos municipais, nenhuma está autorizada a retornar sem ter os EPIs. Então, isso é bem importante a gente ter a clareza. Nenhuma escola estadual vai retornar na presencialidade sem ter os EPIs e sem ter os recursos humanos. Então, por isso que na segunda CRE, nós tivemos
dentre 85 escolas de ensino médio, nós tivemos apenas 5 escolas que retornaram ontem, que é a Liberato, em Novo Hamburgo, a São João Montenegro, o Instituto Assunta Fortini, em Barão, a Escola Hermínia Marx, em Taquara, e a Escola Bento Gonçalves, de Novo Hamburgo, que é inserida na FASE, né? É dentro da CASE, desculpe. Agora não é mais FASE, né? Agora é o CASE. Então, são as únicas 5 escolas que retornaram ontem presencialmente. Todas as outras 80 não estão autorizadas ou por decretos, ou porque não possuem os EPIs ou recursos humanos. Então, o que o governo do estado fez é permitir que, a partir do dia 20, possa haver a retomada dentro daquelas escolas que consigam, né? Agora, essa semana, as escolas estão recebendo os EPIs, todas as nossas escolas, com exceção de, acho que 5 escolas só, dentre as nossas 168 escolas, acho que só 5 ainda não receberam os termômetros. Todas as demais já receberam os termômetros. As escolas de ensino médio ontem foram chamadas para receberem máscaras descartáveis que são provisórias. Até as máscaras de tecido que estão chegando, a partir da semana que vem, as máscaras de tecido serão distribuídas. Ontem, mesmo eu sendo pedagógico, a gente juntou a nossa equipe e nós distribuímos 89 mil máscaras. Ontem nós entregamos. Então, é um esforço coletivo que está sendo feito, que é para a gente tentar viabilizar, né? E da parte pedagógica, por que ter uma retomada presencial agora? Né? Tem muitas escolas que nos questionaram isso. Mas o ano letivo já está no final, por que a gente vai retomar agora? Porque nós temos que ter já uma ideia de como vai ser o remoto e o presencial. Nós não podemos deixar para, em março do ano que vem, se no ano que vem nós retornarmos de maneira mais efetiva, que nós possamos ter uma ideia de como vai ser o presencial e o remoto juntos. Então, a decisão da rede estadual é já experienciarmos agora como nós vamos desenvolver as nossas metodologias, o planejamento docente, de que forma o nosso aluno vai enxergar essas possibilidades, e etc. E assim por diante. Então, é um momento para que nós possamos experienciar, não no sentido de experienciar vidas, não é isso que eu estou dizendo, né? Só para ficar claro. É experienciar as ações pedagógicas de como nós vamos trabalhar com remoto e presencial ao mesmo tempo. Questão de carga horária, questão de planejamento e assim por diante. Porque no ano que vem, quando nós tivermos o início do ano letivo, todas as nossas ações não vão poder ser nisso assim, eu estou em dúvida que carga horária vai para o presencial, que carga horária no... Ano que vem a gente vai ter que focar na evasão, que está gigantesca. A gente vai ter que focar nesses alunos que não querem mais voltar para a escola. A gente vai ter que focar nesses pais que estão dizendo que não vão mandar os filhos e que os filhos não vão fazer nada em casa, porque ele não é professor. E a gente tem tido isso, pais que olham na frente do professor ou da diretora e falam, eu não sou professor, o meu filho não vai fazer nada, mas eu também não vou mandar ele. Bom, então o que o seu filho vai fazer? Então, ano que vem, as nossas ações todas precisam ser neste foco. A gente não vai poder ficar pensando assim, a minha carga horária vai ser X no remoto, X... Não, isso a gente vai pensar agora já. Para que no ano que vem, aí sim, porque agora a gente não vai ter como combater a evasão. Agora é impossível, nesse momento atual que nós estamos. As pessoas estão com medo, e é normal, todos nós estamos com medo por causa da Covid. Né? Agora, no ano que vem, quando nós esperemos que tenhamos uma vacina, já tenhamos um horizonte melhor, aí sim a gente vai poder atacar com mais ênfase essas questões que são mais pedagógicas em si. Então, agora, nesse momento atual, nenhuma escola da rede estadual retorna sem ter as condições. Muito obrigada pela participação, Ana Isabel. Foi muito boa. Obrigada, e muito esclarecedor também, porque a gente vai acompanhando assim pela mídia, enfim, é tudo muito complicado de entender, né? Então é bom falar com alguém da área, enfim, muito esclarecedor. Obrigada. Realmente eu concordo plenamente. Assim, a mídia traz uma outra realidade, um outro enfoque, um enfoque bem distorcido, né, que não vê a situação real
para nós que trabalhamos dentro da escola, né? E que professores, coordenadores, diretores, né? E assim, é impressionante. Ela traz, e isso acaba influenciando os pais, os alunos, a sociedade. Então é bem mais desafiador, né, para a escola do que quando a mídia não colabora, né? A mídia, entre outras, né, outras partes da sociedade não colaboram com toda essa questão que é tão delicada e tão importante, que é o ensino dos nossos alunos, né? É o ensino, é a necessidade de eles poderem ter uma vida, né, a partir do ensino, da aprendizagem, uma vida melhor, uma vida digna, e uma educação plena. Bom, eu gostaria de convidar mais alguém. Alguém gostaria de participar? Estamos com 10 minutos. Acredito que alguém gostaria, né, de fazer mais alguma pergunta? A Ana Isabel foi que fez. Não? Fernanda. Acho que é a Fernanda. Sim. A Fernanda. Tá, Fernanda. Ah, sim. Fernanda, por favor. Então, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda. Eu sou estudante do doutorado no PPGLA. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelas falas, eu gostei muito. E a minha pergunta vai: nosso grupo de pesquisa trabalha com formação continuada de professores de língua portuguesa. E eu queria perguntar para quem nos trouxeram então, essas informações, que novos desafios, então, temos para a formação de professores pós-pandemia. Porque, como o professor Clark disse, esse contexto ele está aí e ele não vai mais nos abandonar. A pandemia pode passar, mas esse novo cenário está aí e vai permanecer, né? Essa questão do digital. Então, que novos desafios essa formação de professores vai ter que suprir, né? O que vai entrar, então, na pauta dessa formação de professores daqui para frente? É isso aí. Obrigada. Não sei se eu posso falar, não sei se a Edinara também quer falar, né? A Edinara, ela não falou, mas lá em Nova Hartz ela compõe o Conselho Municipal de Educação, né, Edinara? Que também é super importante, né? Ainda mais para a esfera que a gente trabalha em coletivo e nas questões de normatização e etc, né? Mas só eu vou falar bem breve, né? Só para ilustrar a nossa realidade que nós tínhamos. Nós não conseguíamos, às vezes, reunir os nossos 168 diretores presencialmente por conta de espaços. Nós tínhamos uma dificuldade. Dentro da CRE, nós não temos uma sala que comporte, ou um auditório que comporte 168 pessoas presencialmente, né, fisicamente, ao mesmo tempo. Então, a gente recorreu a uma escola, a algum parceiro e assim por diante. Veio a pandemia, toda semana praticamente a gente faz uma reunião online, seja reunião técnica, administrativa para passar orientações, ou reunião formativa com os supervisores escolares. Então também a lógica de formação continuada, ela vai ser muito afetada pela pandemia, no sentido de nós pensarmos até que ponto a presencialidade, todas as formações, né, precisam ser presencialmente, e aquelas que podem ocorrer online, remotamente, né? Então porque nos permite mais pessoas participando ao mesmo tempo, nos permite otimizar o nosso tempo, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, uma formação com supervisores, tem supervisor que vem lá de São Vendelino para São Leopoldo, tem professor que vem de Poço das Antas, então ele tem que sair às 5 horas de casa para estar às 8 ou às 9 no evento, né? Agora, a gente fazendo online, otimiza o tempo até de deslocamento desse professor, desse supervisor. Então,
Claro que não podem ocorrer todas as formações online. A gente precisa também ter formações presenciais. Mas eu penso que a gente vai conseguir ter uma presença mais efetiva nas escolas, ainda mais nós que somos, às vezes, distantes, né? O município, as redes municipais, a Secretaria Municipal de Educação é muito mais próxima das suas escolas do que o Estado, do que a rede estadual. Porque o Estado, muitas vezes, é macro demais, né? Então, não consegue se fazer presente cotidianamente na vida do professor e da escola. Tanto que, na rede estadual, a gente faz, muitas vezes, formação continuada na ideia de multiplicação de informações, né? A gente faz formação como diretor ou como supervisor escolar e para os professores da sua escola, diferente dos municípios. Os municípios, em Edinara, nós lá em Nova Hartz, abrindo o ano letivo no espaço cultural, com todos os professores reunidos, né? É diferente. A coordenadoria, por exemplo, não consegue reunir 3.800 professores presencialmente, né? Então, a lógica de formação continuada também vai ser muito afetada no sentido de realização, né? Agora, os assuntos e os tópicos, com certeza, vão continuar sendo aqueles que mais afligem o cotidiano da escola. Muito obrigada, Fernanda, pela participação. Temos ainda tempo para mais uma pergunta. Acho que ainda temos tempo, ou temos que finalizar? Eu só queria contribuir um pouquinho, professora Andréia, quanto aos Claro. novos desafios ali, né, na formação do professor. Eu vou dar o meu Claro. exemplo. Quando eu fiz o magistério, a gente não teve nenhum acesso à tecnologia, né? Eu lembro que eu era adolescente, eu fiz um curso de informática que era o MS-DOS. Meu Deus, para tu colocar um acento, tinha que apertar 3 teclas diferentes ali, para tu conseguir um acento, para tu conseguir uma vírgula, né? Então, eu acho que esses novos desafios, assim, na formação, eu acho que um dos temas, além de todos os outros, que é importante na educação, né, tanto de metodologia, avaliação, que a gente discute tanto, eu acho que acredito que a ferramenta de como usar essa tecnologia. Porque eu, por exemplo, não tive na minha formação, nem no magistério, nem na graduação. A graduação também, na época, era um computador, né? Tipo, um computador lá no laboratório de informática que a gente tinha que organizar mais ou menos alguns horários para tu conseguir usar. Eu não tinha em casa, depois com o tempo que eu comprei. Então, acredito que o uso dessas tecnologias, né, também, porque nem todos nós sabem lidar com tudo isso que está aí hoje, que a gente vai mexendo, que a gente vai aprendendo meio que sozinhos, né? Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que tem mais alguém que gostaria de fazer a última pergunta? Kátia. Não, eu acho que não tem mais ninguém, não. Tá tudo ok eu acho que aí. não tem mais ninguém. Acho que sim. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aos convidados. Eu acho que a discussão foi maravilhosa. Tenho certeza que todos nós, né, aprendemos muito, né? Foi muito boa mesmo essa roda de conversas. Então, né, vamos encerrar a mesa redonda. E muito obrigada pela presença de vocês. Esperamos ter uma outra conversa, de repente, no ano que vem, para avaliar uma nova avaliação em relação ao ensino em contexto de pandemia, né? Pós-contexto, talvez. Né? E muito obrigada pela presença também dos nossos alunos. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa dos participantes.
Só Queria agradecer pelo convite. Também agradeço, foi muito bom também conhecer quem eu não conhecia, ver um pouco dos alunos também. Eu acho que foi um momento rico da gente se colocar, porque as soluções vão ter que ser todos juntos para tomarem, porque nós não sabemos exatamente o que deve ser feito, mas temos que pensar junto. Então, achei um momento muito bom. Exatamente, né? Eu também quero agradecer. Eu também quero agradecer o convite. É a primeira vez que eu participo, assim. Até conversei com a professora Andréia, estava um pouco nervosa, né? Porque a gente é acostumada sempre no nosso sala de aula com nossos alunos, a nossa escola, né? Mas agradeço o convite, muito obrigada, tá? E muito bom as colocações de todos os colegas. Nós que Eu também agradecemos. agradeço a oportunidade, agradeço esse momento, foi bem legal. Foi legal ver colegas também aí participando, porque estamos longe, mas é bom ver, né? As pessoas, sempre bom. Com certeza. Todos esperando o dia, né? A possibilidade de voltarmos e termos esse convívio social, né? Esse convívio O dia do abraço. O dia que o abraço vai ser permitido de novo. Exatamente. Eu também agradeço o convite, agradeço também a professora Regina, né? Eu não sei se a Regina participou aqui hoje, mas a Regina é uma parceirona da CRE, com os estágios e tudo mais, né? Agradeço muito o convite e espero que a gente consiga ampliar as discussões entre educação superior e educação básica, né? Que às vezes também a gente tem um gap ali, mas com certeza agora as mídias digitais também vão nos aproximar mais. Então, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Com certeza, irão nos aproximar. Muito obrigada, então. Então, encerramos a mesa e esperamos vê-los novamente no ano que vem. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Claro, que prazer, Anaí, Edinara. Tudo de bom. Boa noite. Para vocês muito, também. muito obrigada. Foi excelente. Tchau, Kátia, Boa André. noite. Bom descanso. Tchau. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite. Obrigadão, Andréia. Super bom. Muito bom. Obrigada. Agora vamos para uma terceira etapa, né? Isso aí. E seguimos com o Coloque amanhã, né? E seguimos com o Coloque amanhã. Exatamente. Né? Amanhã temos mais, então todos aqueles que participaram de hoje, né, continuem conosco. Isso aí. Isso aí. Boa noite, gente. Se Boa cuidem. noite a todos. Boa noite.